Viva você! Saúde, paz, alegria, para avançarmos em nosso projeto. Depois do alinhamento inicial, inspirado na filosofia socrática, vivenciaremos a partir de agora e através de uma viagem pela linha do tempo as descobertas do fascinante mundo do conhecimento e da comunicação. Tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Era o que dizia Albert Einstein. Se assim é, façamos desta jornada uma oportunidade ímpar para ampliarmos o tamanho de nosso universo. E o tamanho do nosso universo, acredito eu, deve necessariamente abarcar o conhecimento sobre nossa evolução como seres humanos, tanto no aspecto biológico quanto no aspecto cultural, desde nossa origem até a era científica que estamos vivendo. É necessário que tenhamos a compreensão de nossa própria diversidade. Por que somos tão diferentes, tanto biológica quanto culturalmente? Por que somos tão semelhantes e, ao mesmo tempo, tão diferentes? Como foi nossa comunicação com nossos semelhantes desde os primórdios da humanidade? Entender por que somos como somos, entender qual é a nossa origem e o nosso processo evolutivo, conhecer as diversas formas de linguagem que utilizamos no processo de comunicação e, sobremodo, entender como se deu a evolução da comunicação oral e por que ela, apesar de nos tornar tão superiores aos demais seres vivos e de nos tornar tão comunicativos, também nos tornou violentos na linguagem falada. Para entendermos tudo isso, e principalmente para que aprimoremos a nossa comunicação verbal e corporal, é importante que refaçamos a jornada épica do gênero humano desde as suas origens. É para lá que vamos agora. Através desta viagem reveladora e fascinante ao mundo onde a raça humana iniciou a sua marcha épica. Do teatro Steve Jobs, que aparece na imagem do lado esquerdo, ao cenário africano, que serviu de berço aos nossos primeiros ancestrais, retratado na imagem do lado direito, passaram-se mais de 3 milhões de anos. É a datação baseada no fóssil de Lucy, o mais antigo fóssil de Australopithecus já encontrado, o que faz com que essa espécie seja, até o momento, considerada como o ancestral direto do Homo habilis, o primeiro na linhagem do gênero humano. Dura, pois, um pouco mais de 3 milhões de anos o tempo da epopeia da raça humana pelo planeta Terra, a partir, como já dito, do ancestral Australopithecus. Epopeia que começa nas savanas de nossa mãe África, banhada por 4 grandes mares, ao norte pelo mar Mediterrâneo, ao leste pelo Oceano Índico e Mar Vermelho, e ao oeste pelo Oceano Atlântico. A África era o ambiente natural para o desenvolvimento de uma imensa biodiversidade e, de igual modo, o ambiente ideal para que também ali se desenvolvesse biologicamente as estruturas dos primeiros humanos no planeta Terra. É, pois, neste cenário da Mãe África
que se desenrola a primeira fase evolutiva da sociedade humana, a pré-história, que vai de 3,2 milhões de anos atrás, idade do fóssil de Lucy, a 4.000 anos antes de Cristo, dividida em dois períodos, o Paleolítico e o Neolítico. A partir de 4.000 anos antes de Cristo, quando se dá a invenção da escrita, segue-se então os 4 períodos em que a história foi dividida: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Questiona-se atualmente se o termo pré-história seria o mais adequado para definir o longo período em que viveram as primeiras sociedades humanas. Entendem os historiadores atuais que nominar este período como pré-história é o mesmo que desconsiderar como históricos todos os fatos importantes deste período. Desconsiderar como histórico, por exemplo, o domínio e a utilização do fogo, a fabricação de instrumentos, o cozimento de alimentos, as pinturas rupestres, a invenção da escrita e, de modo especial, para o nosso curso, a aquisição da fala, que herdamos de nossos ancestrais. É desconsiderar a própria evolução dos humanos durante o período, começando pelo Australopithecus, passando pelo Homo habilis, pelo Homo erectus, pelo Homo de Neandertal, até o Homo sapiens, que, por si só, já é um fato histórico. Evolução não apenas no sentido biológico, mas também cultural, a partir da expansão do cérebro. A imagem que você vê na tela ilustra como o cérebro dos humanos foram gradativamente aumentando de volume ao longo do tempo, tornando-se fator determinante no processo evolutivo. Observe que o cérebro do Australopithecus tinha apenas 400 centímetros cúbicos, equivalente ao de um chimpanzé, e sem estrutura para o desenvolvimento de uma linguagem falada. Essa evolução cerebral é o nosso foco principal neste processo investigativo de nossas origens. Eis que relacionada diretamente com o desenvolvimento da linguagem falada, que vai se transformar na arte oratória. Não bastasse isso, é importante lembrar que, se compararmos o tempo de duração da pré-história, cerca de 3,2 milhões de anos, e o tempo de duração dos 4 períodos que se convencionou chamar de história, que soma até agora cerca de 6.000 anos, ou seja, 4.000 anos antes de Cristo, mais os 2.000 anos depois de Cristo, vê-se claramente, sem maior esforço, que o tempo da pré-história corresponde a aproximadamente 98% do total vivido na Terra pela raça humana. É como se o tempo da história, a partir do Homo sapiens, ou seja, de 200.000 antes de Cristo até os dias de hoje, correspondesse aos últimos 5 minutos do total de 1 hora. E olha aí o Eureka para você. Como vimos no vídeo de apresentação, o Eureka é um dos recursos que utilizamos durante o curso para que você possa, investigando as informações que você já tem armazenadas em sua memória, possa verificar o quanto você já sabe sobre o assunto. E a primeira investigação de hoje
é sobre o que você já sabe sobre o Paleolítico. Descubra isso com as 3 perguntas que aparecem em sua tela. Lembra-se do Sócrates? O Eureka é a provocação para o conhece a ti mesmo. Para utilizar este recurso, sugiro a você que dê uma pausa no seu vídeo e, durante esta pausa, procure lembrar-se de tudo que você já sabe sobre o que foi perguntado. Se você tiver um tempinho mais, sugiro que utilize um caderno ou uma agenda para fazer um resumo de suas lembranças. Você não imagina como são úteis e importantes essas anotações, esses registros, quando feitos à mão. Então responda aí por escrito. O que você diria se alguém lhe perguntasse onde, quando e como os humanos surgiram na Terra? O que você sabe sobre o Paleolítico? Quais os fatos mais marcantes do período Paleolítico? Estamos de volta. E aí, como foi o Eureka? Lembrou-se de coisas interessantes que você já sabia? Agora é o momento de acrescentar novas informações, ampliar o universo pessoal, como sugere Albert Einstein. Vamos falar do Paleolítico, que começa em 3,2 milhões de anos e vai até 12 mil anos antes de Cristo. O termo significa pedra antiga, ou seja, paleo de antigo e lítico de pedra. Esse período, que corresponde a 99% do período vivido pelos humanos no planeta Terra, é marcado pelas seguintes características: bipedismo, nomadismo, coletivismo, cooperativismo em oposição à competição que vai surgir no Neolítico, ações coletoras e a caça e a pesca. A primeira característica dos humanos no Paleolítico é o bipedismo. Conceitualmente, podemos dizer que bipedismo ou bipedia é a capacidade de andar sobre os 2 pés. Isto se dá a partir do momento em que os nossos primeiros ancestrais deixam de apoiar-se também no dorso das mãos no processo de locomoção. Ao se tornar desnecessários para a locomoção, os braços são liberados para outras atividades, como atirar pedras, ou realizar tarefas mais complexas com as mãos. A bipedia é, pois, o traço característico dos hominíneos e se desenvolveu em 2 etapas. Primeiramente, como bipedia facultativa. A primeira etapa diz-se facultativa pelo fato dos primeiros hominíneos, apesar de bípedes, terem conservado várias características arborícolas, ou seja, eles tanto caminhavam sobre os 2 pés, como, opcionalmente, conservavam a habilidade para se movimentar de forma semelhante aos orangotangos, ou seja, apoiando-se também no dorso das mãos. Esta forma alternativa, chamada de hábitos arborícolas, permitia aos australopitecos subirem rapidamente em árvores quando necessário para fugir do perigo, para descansar, para dormir e, claro, para a coleta de frutos. Por isso, os bípedes facultativos tinham braços mais longos e pernas mais curtas, como ilustra a imagem na sua tela.
o que facilitava subir rapidamente em árvores quando necessário. Estima-se que a bipedia facultativa durou até cerca de 2 milhões de anos atrás, quando então ela passou a ser estritamente terrestre, provavelmente com o surgimento do Homo erectus. Ao ficar eretos, passaram a ter mais facilidade para observar a savana à procura de animais ou mesmo de inimigos, além de terem os braços e as mãos liberados, como já dito, para outras atividades mais complexas. Quanto mais habilidade com as mãos, mais sucesso obtinham em suas atividades de caça. Na bipedia estritamente terrestre, os hominídeos passam a ter os braços mais longos e as pernas mais curtas, o que facilitava a movimentação terrestre, mas perdem, em função disso, a habilidade para subir em árvores. Ganham, porém, a postura dos gestos, que serão de muita importância e utilidade no processo de linguagem corporal, tanto para eles naquela época, quanto para as espécies que viriam sucedê-los, inclusive para o Homo sapiens e para a oratória contemporânea. O homem moderno não apenas herdou o arsenal de gestos criados no passado, mas também os aprimorou com técnicas jamais imaginadas pelos nossos primeiros ancestrais. Nessa nova imagem, você pode observar essas diferenças entre braços longos e curtos, entre um homo com bipedia estritamente terrestre e os outros gêneros de primatas. Você pode observar também uma outra característica da bipedia, que é o modo como o crânio é fixado na coluna vertebral. Como mostra esta nova imagem, o crânio é fixado verticalmente, ao contrário dos demais primatas, em que a junção do crânio com a coluna é feita por trás, de modo horizontal. A abertura do crânio onde se dá esta junção é denominada foramen magnum ou foramen